dia, irmãos. Bom dia a todos. Nós estamos começando um estudo de Romanos. Na semana passada, nós conversávamos falando sobre a importância de nós fazermos um resgate do princípio de todas as coisas. Um resgate do que quer dizer o Evangelho de Jesus Cristo. Não só a respeito dos conceitos, não só a respeito das doutrinas, mas principalmente por causa da vida que isso nos traz. Principalmente porque nós precisamos ter a consciência do que é a nossa fé, em que a nossa fé está embasada. E nós conversávamos na semana passada que muitas pessoas, você caminha junto com elas durante alguns anos e você faz perguntas básicas acerca da salvação, acerca do pecado, acerca da fé, do que ela crê, e essa pessoa não sabe responder, não sabe no que crê. Fala, você não quer ir lá na minha igreja? Explicam tudo direitinho lá. Eu não sei muito bem. E nós precisamos saber. Usamos o texto de Oséias que diz que sem o conhecimento a gente perece, a igreja perece, o povo perece. E nós precisamos crescer juntos, não no conhecimento mental, porque a letra mata, mas naquele conhecimento que é aplicado à nossa vida e que nos gera novidade de vida todos os dias. E por isso que nós vemos a necessidade de um crescimento e de um amadurecimento espiritual. E usamos um texto de Pedro que fala o seguinte: você tem fé? Beleza, muito bom. Mas você precisa juntar algumas coisas à sua fé. Você precisa juntar bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã, amor. Porque se você não fizer isso, você vai ser infrutuoso. Você vai ser inativo. E quantas vezes nós temos uma fé inativa? Quantas vezes nós nos vemos e nos observamos e nos avaliamos sem fruto? E Jesus fala, olha, a vara que está ligada em mim, ela dá fruto, e fruto que permanece. Se nós estamos ligados em Jesus, cadê o nosso fruto? Cadê as coisas que nós precisamos aliar à nossa fé? Por que nós vivemos dentro do bojo, vivemos na mesma condição que toda a humanidade sem Cristo vive? Nós vimos como é a condição da humanidade, que a Roma de ontem é a mesma Roma de hoje, é o mesmo mundo hoje. O mundo pelo qual, aquele mundo que precisava de Cristo e precisava do Evangelho, aqui a mensagem de Paulo se destina é exatamente o mesmo hoje. Nós temos os mesmos dilemas, nós temos a mesma degradação moral, sofremos as mesmas consequências do pecado. E nós continuamos precisando de Cristo e precisando do Evangelho. E na semana passada, então, nós tivemos como nosso texto áureo, nosso texto principal, Romanos 1,16. Deixa eu tentar ligar aqui. Romanos 1, 16 e 17, eu não sei quantos se lembram desse versículo, quantos que poderiam dizer, olha, esse versículo eu aprendi. Mas diz o seguinte, passa para mim, por favor, Wilter. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, obrigada, André, é o poder de Deus, ligou, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós desmembramos isso juntos e começamos dizendo, irmãos, que nós não podemos nos envergonhar. Vocês se lembram disso? Falamos sobre não nos envergonharmos do Evangelho e aí, no decorrer dessa semana, a capa da super interessante que eu tenho aqui na minha mão é o extremismo evangélico. Eu não sei quantas pessoas tiveram a possibilidade de ler, e a chamada é milícias atacando cultos de outras religiões, minorias acuadas, teocracia no Congresso,
Entenda como alguns radicais ameaçam incendiar o Brasil com ódio religioso. E isso é falado sobre os evangélicos. Por isso que vivemos um momento onde a gente precisa se levantar para defender o evangelho. Porque o evangelho está começando a ser confundido com os evangélicos. E são coisas completamente diferentes. E esse é o motivo de nós estarmos aqui, para aprendermos sobre o evangelho, para defendermos o evangelho. Porque o evangelho está sendo atacado por causa dos evangélicos. Por causa de pessoas que se levantam e que, abre aspas, pregam o evangelho e envergonham o nome de Jesus. E nós precisamos saber no que nós cremos. Sabemos que 42,2 milhões de pessoas hoje são evangélicas. Enquanto desce o número de católicos, sobe o número de evangélicos. O número de católicos no percentual do último censo do IBGE desceu 9 pontos, os evangélicos subiram 6,8 pontos. Cresce o número de pessoas que dizem que vivem debaixo do evangelho, que vivem pelo evangelho. E, no entanto, nós vemos nessa reportagem dessa super interessante, a narrativa de um vídeo postado pelo pastor Lucinho da igreja da Lagoinha, e onde ele treina um grupo de adolescentes, um grupo de jovens, para poder destruir uma festa que está sendo feita ali, uma festa para o Preto Velho. Eles depredam a imagem, acaba em polícia, toda aquela confusão, aquela grande confusão acaba em polícia. E aí eles falam, isso são as milícias atacando cultos de outra religião. Isso é o extremismo evangélico. É com isso que o evangelho está sendo confundido. E o texto aqui, que é o que a mídia fala sobre nós, você pode ter acesso, se você quiser depois. Ele fala, por exemplo, de outros pastores, como o pastor Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus, que usa as redes sociais para ofender adversários, pregar contra o aborto, atacar homossexuais, pressionar candidatos a cargos públicos, é admirado e temido por líderes evangélicos país afora, adora ostentar riqueza, mostra o carro de R$500.000, relógio caríssimo como prova de que Deus aprova o seu trabalho, fala do Edir Macedo da Igreja Universal, que mistura fé e política, fala do tempo que levou R$685 milhões para ser construído. É isso que estão falando sobre o evangelho. Não se fala de Jesus. Eles confundem as bolas, e nós, como pessoas que amamos e vivemos por causa do evangelho, precisamos saber, irmãos, em que nós cremos. Existem várias leituras desse evangelho. Você pode ser evangélico metodista, luterano, pode ser batista, presbiteriano, ortodoxo. E lá no finzinho da reportagem, ele abre uma possibilidade para nós nos encontrarmos aqui. Ele fala, no fim das contas, colocar todo o evangélico no balaio conservador de Silas Malafaia e Edir Macedo é como dizer que todo brasileiro foi corintiano, enquanto Lula, que torce para o time do Parque São Jorge, foi presidente. Se há algum caminho para impedir o crescimento dessa agenda agressiva, ele passa necessariamente por esses evangélicos moderados. São milhões de pessoas que seguem as palavras que Jesus disse, quando alguns radicais queriam matar uma mulher a pedradas. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Esses evangélicos são os mesmos fiéis que o pastor Lucinho chama de palhaços. Na vida real, porém, eles não têm nada de ridículo, são nada menos que a chave para a construção de um Brasil tão evangélico quanto tolerante. Sabe quando morde e assopra no final? É mais ou menos isso que essa reportagem nos traz. E nós precisamos entender qual é o evangelho que nós não nos envergonhamos. Porque fica difícil a gente não se envergonhar quando a gente pega uma capa dessa, sendo publicada e sendo divulgada no meio da nossa sociedade. Qual é o evangelho que nós não nos envergonhamos? E essa é a resposta que eu quero buscar com vocês nos primeiros versículos desse capítulo 1, que diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus.
Não é o evangelho do metodista, do batista, do presbiteriano, não é o evangelho do Allan Kardec, é o evangelho de Deus, o qual foi prometido por Ele, de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Esse evangelho fala acerca do quê? Fala acerca do seu filho. O evangelho acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz, da parte do nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, então, Paulo falando sobre o Evangelho de Deus. Um Evangelho que não pode ser reduzido a uma religião. Porque ele é muito mais do que qualquer religião. Esse Evangelho fala de Jesus que era 100% homem. E quando fala aqui que ele era descendente de Davi, fala da sua encarnação. Fala da vinda de Jesus que se fez como uma de suas criaturas. O Criador de todo o universo decide se fazer como uma de suas criaturas. E o imortal se torna mortal. Ele vem e ele, de acordo com Filipenses 2, se esvazia de todas as suas prerrogativas de Deus. Ele tira toda a sua roupagem de divindade, isso chama kenosis, e ele dentro desse esvaziamento decide ser submisso ao Pai, e cheio do Espírito Santo, e anda por toda a terra fazendo todo o bem, e trazendo o Evangelho, trazendo as boas novas de salvação. Ele se tornou mortal, e morreu, porque o texto diz que depois ele veio a ser confirmado, declarado Filho de Deus por causa da sua ressurreição. Mas ele só ressurgiu porque ele morreu. E a minha pergunta é, por que ele tinha que morrer? E talvez você já tenha se feito essa pergunta algumas vezes. Por que ele tinha que morrer? Ele veio para morrer. Ele disse isso desde o começo, olha, eu vim para dar a minha vida, eu vim para resgatar. Ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida, eu faço isso por causa do resgate de muitos, eu faço por amor. Ninguém tem esse poder de tirar a minha vida, sou eu que estou dando a minha vida. E por que ele tinha que morrer? Ele veio morrer para que a sua morte substituísse a nossa morte. E por causa da morte dele, nós pudéssemos ter a vida eterna, que nós não teríamos se não fosse por causa de Cristo. E aí vem a outra pergunta, então por que eu tinha que morrer? Se ele veio substituir a minha morte, por que eu tinha que morrer? E aí você vai se lembrar, nós vamos recorrer a Romanos, que fala que o salário do pecado é a morte. Nós tínhamos que morrer porque nós somos pecadores, e a paga pelo nosso pecado, a resposta ao nosso pecado, é a morte. E todos pecaram. Todos pecaram, diz Romanos 3, 23, fala, eles estão afastados da presença gloriosa de Deus. E você me pergunta, quando foi que nós pecamos? Nós precisamos morrer porque nós pecamos, e todos pecaram. E quando foi que nós pecamos? Quando é que isso tudo começou? Quando eu abri os meus olhinhos lá na maternidade, foi muito antes disso. E aí, Romanos 5, 12 fala, portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esse versículo, ele junta aqueles dois versículos anteriores. Ele fala, o pecado veio por um homem, e por causa do pecado veio a morte, e a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Que homem foi esse que pecou? Quem sabe? Adão. Isso nos remete ao princípio de todas as coisas. Isso nos remete ao momento em que você confunde muitas vezes o pecado com um comportamento. Você confunde o pecado
com alguma coisa que você faz ou deixa de fazer, mas esse pecado é muito mais do que isso. Porque o pecado entrou no mundo, como o pecado entrou no mundo. Deus criou o Éden, e dentro do Éden ele criou um jardim. E ele colocou o homem para governar naquele jardim, e lá naquele jardim tinha 2 árvores. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. E Deus falou, você pode comer de tudo, você pode governar, você dá o nome o nome que você quiser para os bichinhos, você fica aqui, você cuida de tudo, só tem uma coisa que você não pode fazer. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. No dia que você comer, você vai morrer. E ele decide comer. Ele faz a sua escolha. Ele decide e é expulso do jardim, e aquela árvore da vida, então, é guardada para que o homem não possa mais comer dela, para que o homem não possa mais se saciar da vida, para que o homem não tenha mais acesso à vida. Então se encerra a vida de Adão. E Adão se torna um humano que vai morrer. E o salário do pecado é a morte. Aí você fala, mas que pecado foi esse? Foi ele ter comido do fruto proibido? Que pecado foi esse? Foi a desobediência, assim como o nosso pecado é roubar, nosso pecado é matar, nosso pecado é mentir, nosso pecado é cobiçar. É isso que é o pecado? O que é o pecado? O pecado foi dizer, eu quero a minha independência. O pecado foi dizer, eu não preciso mais de Deus, porque a tentação do Satanás foi no dia que você comer, você vai entender tudo, você vai ter um conhecimento tão grande que você vai ser como Deus. Aquilo foi a grande tentação. Adão podia ser como Deus. Adão não precisava mais ser cuidado, Adão não precisava mais ser preservado, aquele vaporzinho que subia para regar todo o jardim, ele não queria mais aquilo. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser dono do próprio nariz. Ele queria as rédeas da vida dele. Ele achava que ele podia ser autônomo com relação ao Criador. Ele achava que ele podia dar conta da vida dele. E Deus fala para ele, olha, isso é impossível. O dia que você comer, você não vai mais se alimentar da vida. Você vai ser mortal. Você vai ser como um aparelho elétrico desligado da tomada. Você vai morrer. E ele assume o risco e se torna um humano para dizer, eu não preciso de Deus. Eu não preciso mais. Eu posso ser como Deus. Eu quero ser como Deus. E aí a humanidade nasce com todo esse sentido de ser como Deus, de ser independente de Deus, de viver sem Deus, de não precisar de submissão, de sujeição, de ser livre. E essa liberdade que nos conduz à morte, essa pseudo-liberdade que faz com que nós hoje sejamos todos corrompidos pelo pecado e condenados à morte. E porque o salário do pecado é a morte, somente um inocente, somente alguém sem pecado poderia passar pela morte sem ser retido por ela. E esse foi Jesus. Ele decide, então, vir e decide encarnar. E através, como nós lemos, desse espírito de santidade, sem pecado, ele consegue ressurgir em Deus, porque a morte não pôde retê-lo. É isso que Pedro fala em Atos 2:24. Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte retivesse alguém que não tinha pecado. Ele expiava o nosso pecado na cruz do Calvário, mas ele não tinha pecados porque ele era santo. E é por isso que, por causa dessa santidade, que ele revelava o tempo todo sujeição e submissão. Ele não quis ser independente do Pai. Ele largou mão de todas as suas prerrogativas, e ele quis o tempo todo falar, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não faço nada de mim mesmo. Eu não faço nada de mim mesmo. E por causa dessa sujeição, é que a morte não pôde detê-lo. Porque ele podia falar e falava, olha, eu nada sou sem ti, como nós cantamos.
e ele vence a morte por sua independência e sujeição ao Pai, e ressurge para que toda a humanidade possa declarar também que ele é o Filho de Deus. E aí, por causa dele, que era unigênito, todo aquele que nele crê também passa a ser chamado Filho de Deus, e ele se torna um primogênito. Ele se torna o primeiro. Ele se torna o nosso ícone, ele se torna o nosso modelo, ele se torna a nossa referência. Cristo é a nossa referência. Cristo é tudo o que nós podemos ser se formos sujeitos a Deus, se formos cheios do Espírito Santo. Ele é tudo o que nós devemos ser. Ele é o homem que encarnou para vencer a morte, para vencer o pecado e para vencer o diabo. E é para isso, irmãos, que nós fomos chamados. É isso que Paulo fala, nós fomos chamados para a obediência que vem pela fé. Nós fomos chamados para pertencermos a Jesus Cristo. E nós fomos chamados para sermos santos. É para isso que nós fomos chamados. Se você ler novamente o capítulo, você vai ver, nós somos chamados para viver nesse espírito de rendição. E nós vamos estar sempre diante desses dois grandes paradigmas, desses dois grandes modelos. A nossa vida vai ser guiada por escolhas, ou nós vamos ser como Adão, ou nós vamos ser como o segundo Adão, Cristo. Ou nós vamos viver independentes de Deus, escolher sermos independentes de Deus. Escolher fazer a minha vontade, viver sem Deus, ser autônomo. Eu não estou nem aí para os padrões de Deus, eu não estou nem aí para o que Deus pensa, eu não estou nem aí para o que Deus fala. Quer saber, eu nem sei se eu acredito em Deus. É dessa forma que caminha a nossa humanidade. Ou nós vamos ser como o segundo Adão, que é Cristo, que nos chama para pertencermos a Ele, para sermos seus, para estarmos ligados a Ele, para vivermos em sujeição, para vivermos em obediência. Vivermos em obediência. Você se lembra disso? Você pensava nisso quando você aceitou Jesus? Que agora a sua vida ia ser diferente porque você precisava obedecer a palavra de Deus. Aonde é que isso se perde na nossa caminhada cristã? Aonde que isso se perde? Quando nós abandonamos aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus fala, abandonamos a palavra de Deus, abandonamos o Evangelho e decidimos não obedecer mais. Ah, graça, vai dar um jeito no final. Nós temos um chamado. E esse chamado você também pode ver em Romanos 8, 28, 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós, os chamados. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Aquele que era o Filho de Deus, que era o unigênito, se torna o primogênito. E nós temos um chamado para sermos conformes à sua imagem. A gente gosta do versículo anterior. Todas as coisas cooperam para o bem. Vai dar tudo certo no final. Deus vai fazer uma grande pizza, 4 queijos, meia portuguesa, e a minha vida vai ficar uma beleza. Mas isso quer dizer que nós, os chamados segundo o seu propósito, temos um compromisso e um chamado de sermos iguais a Jesus. A verdade é que a gente aceita Jesus e a gente pensa que o nosso destino é o céu. Eu aceito Jesus para poder ir para o céu e não ir queimar no fogo do inferno. É para isso que eu aceito Jesus. Mas não é. Nós fomos chamados para sermos iguais a Jesus. Esse é o nosso destino. O nosso destino é Cristo. É sermos iguais a Ele. E usamos jargões como aceitar a Jesus, como se levantar a mão e num ato, num ato físico, toda a nossa degradação pudesse ser curada. Mas a verdade, Jesus nos chama, o Evangelho nos chama para obedecermos pela fé. É muito diferente do que um ato emocional. Porque a obediência depende de atitudes diárias, constantes, de uma vida que cresce, que evolui, que amadurece em direção a Cristo, porque a cada dia eu acrescento mais dele, menos de mim. Não é algo estático, que ficou no passado e que tem os efeitos por toda a eternidade, é algo crescente, que acontece hoje. Ele nos chama para pertencermos a Ele,
para a santidade, para sermos como Ele é. Vivermos essa rendição, vivermos essa... Por isso que Jesus fala, se você não se negar, você não pode ser meu discípulo. Porque você não vai conseguir obedecer. Você vai ter que se negar. Se você não se negar, você não vai ser santo. Porque você vai querer ser como você é. E você precisa ser como eu sou. Se você não se negar, você não vai poder pertencer a mim, porque você vai ser desconectado, você vai ser um fio desplugado, você vai ser um galho fora da árvore, que só serve para ser queimado, infrutuoso. Você precisa se negar. Isso é o Evangelho, é a obediência pela fé. E a gente, então, que tinha um coração duro, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de mágoa, que arranjava ziriguidum com qualquer um que passasse na nossa frente, passa a ser perdoador, passa a ser compassivo, passa a ser paciente, passa a ser cheio de domínio próprio, passa a ser manso, passa a amar. A gente começa a ter um coração cheio de compaixão. E antes, quando a gente passava reto, sem ligar para alguém que estava jogado do nosso lado, a gente começa a chorar e o nosso coração fica entristecido e a gente não consegue nem dormir enquanto a gente não fizer alguma coisa por aquela pessoa que passa pela gente, passa pela nossa vida. A gente começa a ser transformado. A gente começa a juntar bondade, a gente começa a juntar domínio próprio, a gente começa a juntar amizade cristã, a gente começa a juntar amor. A gente começa a cumprir aquilo que a palavra fala em 1 Pedro. A gente passa a viver de acordo com o Evangelho. Isso é o Evangelho. E Paulo ora por nós em Efésios 1:18. E ele ora dizendo o seguinte: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Eu oro para que vocês tenham os olhos iluminados, para que a mente de vocês se abra, para que o coração de vocês expanda e essa mensagem possa entrar no coração de vocês e trazer esperança. A esperança para a qual Ele os chamou, que não é o céu, irmãos. É sermos semelhantes a Jesus aqui na terra, hoje, na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, lá no seu trabalho, com seus amigos, nos relacionamentos que você tem, é ser semelhante a Jesus. Essa é a nossa esperança, essas são as riquezas da gloriosa herança. Nós cantamos, tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim, mas quanto que nós vivemos disso? Quanto que nós temos vivido disso? Quando é que essa força vai se operar em mim? Essa poderosa força. Paulo também responde em 2 Coríntios: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando eu falo, então, isso aí tudo eu não sei, isso aí tudo eu não consigo, isso aí tudo eu já tentei, isso aí tudo para mim não dá certo. Eu tenho os meus erros, eu tenho os meus defeitos, eu tenho toda a minha indignidade, eu nada sou sem ti. É nesse momento, quando eu expresso a minha fraqueza, que eu posso ter o acesso a esse poder. O poder do Evangelho, o poder da submissão, o poder da obediência pela fé. Enquanto nós queremos viver de mérito, daquilo que eu posso, daquilo que eu consigo, daquilo que eu já almejei, daquilo que eu já conquistei, eu não vou ter esse poder se aperfeiçoando em mim. Muito pelo contrário. Quem vive de mérito não conhece a si mesmo, não conhece a condição humana, não leu Romanos 1, não se observou, mas principalmente não conhece a Deus. Porque quando nós olhamos para Deus, para vermos essa gloriosa graça, a sua glória, a sua majestade, a sua santidade, a única coisa que a gente pode berrar é: ai de mim, eu não sou digno. Falar que nem João: eu não sou digno nem de tirar a sandália do teu pé. Que escravo fazia, nem isso eu sou digno. A
força se aperfeiçoa na nossa indignidade. A força se aperfeiçoa no nosso sentimento de fraqueza, no nosso sentimento de submissão, em nosso reconhecimento de dizer, não sou Deus, não posso ser como Deus. Quando nós deixamos de ser como Adão, e passamos a viver uma vida submissa como Cristo. A verdade é que a gente vai se enchendo de tanta cultura de autoajuda, de tanto lixo que diz que tem força em você, tem coisa boa em você. Isso é uma mentira de Satanás. Porque dentro de nós não tem nada que preste, nada que vale a pena. Todo o bem que tem em nós vem de Cristo. Por isso que Paulo fala, eu vou me gloriar ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Porque é quando eu me glorio nas minhas fraquezas que esse poder vem e repousa em mim. É quando eu tenho acesso a esse poder. Quando eu consigo declarar a minha indignidade. Esse é o Evangelho. Não é um conjunto de doutrinas. Não é um conjunto de padrões morais. Um código de comportamento, um código estético. Não é um certo tipo de gabarito que você faz com relação ao seu comportamento na igreja, com as pessoas. Não é isso, irmãos. É poder dizer, eu nada sou sem ti. É poder dizer, perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu pão. Esse é o meu pão. Nós cantamos isso, nós vivemos isso. Qual é o teu pão? O teu pão é o dinheiro que cai no teu salário? O teu pão é a tua família? O teu pão são teus filhos? O que é o teu pão? Nós estamos perdidos sem Deus, por isso que a gente canta, eu me rendo aos teus pés. És tudo o que eu preciso para viver. Eu me lanço em teus braços. Essa é a condição daquele que vive a obediência pela fé, daquele que conhece as suas limitações, daquele que conhece as suas miserabilidades, daquele que pode falar, ai de mim, que eu tenho lábio impuro, eu habito no meio de um povo impuro, eu não posso te ver, eu não posso te contemplar, eu não posso viver, andar na tua presença. E é quando nós, então, vivemos um momento do desejo da transformação e da mudança. É quando o Evangelho opera em nós e nós não queremos mais ser como nós somos. Nós passamos a viver um inconformismo com quem nós somos e sabemos que nós podemos ser como Jesus é. Esse é o momento que o Evangelho nos salva e nos transforma. É quando ele nos tira de quem nós somos e passa a nos transformar diariamente em quem nós podemos ser em Cristo. E o texto de 1 João fala isso. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós vivemos nesse período, quando nós já não somos quem nós éramos, mas a gente ainda não é o que a gente vai ser. Nós não somos o que nós vamos ser. Nós vamos estar livres de todas as inclinações desse corpo mortal. Nós vamos estar livres de todas as limitações que nós temos. E é isso que Romanos 1,17 fala, que o justo vive da fé. O justo vive da fé. Da fé do que nós haveremos um dia de ser. E se você perguntar, mas o que é a fé? Fé é o que eu preciso para ter todas as coisas materiais, para conseguir a vitória nas coisas que eu preciso. Eu vou falar assim, olha, o justo vive da fé, então você vai conseguir o seu carro novo. O justo vive da fé, então você vai ter um emprego melhor. O justo vive da fé, então você vai ficar curado agora em nome de Jesus. É isso que é a fé. É isso que é a fé, irmãos. O autor de Hebreus fala o que é a fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Como eu posso ter certeza de algo que eu estou esperando? Como eu posso ter uma prova de uma coisa que eu não vi? O que é isso? O que é esse texto que a gente fala assim quer dizer?
O que nós esperamos, irmãos, de acordo com 1 João 3:2, ser como Ele é. Nós esperamos ser um dia como Ele. Nós esperamos o céu, irmãos. Nós não esperamos o céu, nós sabemos que o céu é consequência da eternidade que nós já vivemos aqui. O céu é a presença do Senhor. Se eu não vivo na presença do Senhor hoje, por que eu vou querer viver no céu? Se eu não falo com Ele hoje, se eu não leio a palavra dEle hoje, se eu não canto para Ele, se eu não adoro para Ele, por que eu vou querer o céu? Tem muita gente que vai achar o céu muito chato. Porque não tem nenhum mínimo de consciência da presença de Deus. Vive sem a consciência dessa presença. O céu é a presença. Isso é o céu, isso é a vida eterna. É conhecer a Cristo. Nós aguardamos a redenção, nós aguardamos corpos glorificados, transformados. É isso que nós aguardamos. Essa é a fé. E o que nós temos certeza, mas a gente não viu? Da salvação, irmãos. Nós temos certeza da salvação, da obra completa da cruz. Nós temos certeza da encarnação. Nós temos certeza da morte. Nós temos certeza da ressurreição. Nós temos certeza da substituição na cruz. Nós temos certeza do sangue que nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Nós temos certeza que nós somos os mais que felizes. Porque nós não vimos, mas nós cremos. E ninguém arranca essa fé do nosso coração. Isso é fé. Fé é rendição. Fé é salvação. Fé não é dinheiro no bolso. Fé não é ficar sem doença. Fé é salvação e fé é rendição. Por isso que o justo vive da fé. O justo vive dessa certeza. E isso nos torna provas vivas. Isso nos torna prova concreta, porque as pessoas olham para nós e falam: esse é um filho de Deus. Esse parece com Jesus. Esse daí já não é mais quem ele era. Ele não é mais quem ele era. É isso que o Evangelho faz. Faz de nós provas vivas e faz com que a gente viva dessa fé, dessa confiança em Deus, de que Ele pode nos transformar. Nós não precisamos ser como Adão, irmãos. Apesar de todos nós termos essa origem, nós não precisamos ser como Adão. Nós não precisamos viver debaixo de toda a sorte de perversão e maldade e tara que esse mundo vive. Nós não precisamos viver assim. Porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Nós temos uma herança gloriosa. Nós não precisamos ser, nós podemos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu me rendo aos teus pés. Eu não sou nada sem ti. Nós podemos dizer isso. E é nesse momento que o poder do Evangelho atua em nós, irmãos. Quando nós somos transformados para sermos semelhantes a Ele, santos, obedientes pela fé e pertencentes a Ele. Todo aquele meu sentimento de liberdade, entre aspas, perde o sentido quando eu pertenço, eu tenho um dono. Eu não sou dona do meu nariz, eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, eu tenho a quem prestar contas. Eu pertenço a Ele, esse é o meu chamado, para fazer a sua vontade. Esse é o Evangelho. Qual é a nossa semelhança? Com quem nós nos parecemos? Com Adão ou com Jesus? Faça a leitura de Romanos 1, 18 a 32. Com quem você se parece? O que é que domina a sua vida? O que é que domina o seu coração? Você está como todo mundo, é? Você fala o que todo mundo fala. Você pensa o que todo mundo pensa. Nós precisamos ser como Jesus. É isso que o Evangelho faz com a gente. O que esse Evangelho já tem operado em você? Como ele tem transformado a sua vida, o seu dia a dia? Como ele tem transformado o seu modo de pensar, seu modo de se relacionar com as pessoas, na sua família? Como o Evangelho tem transformado? Quais as características de Cristo que você tem? As pessoas falam: esse é um filho de Deus, esse se parece com Jesus. Ou você se envergonha do Evangelho? Você se envergonha do Evangelho? Ou envergonha o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para todo que crê. Poder de Deus.
11:1, eu pus 1:11. É 11:1 Hebreus, irmãos. Digitei errado. O que há de Adão na nossa natureza que precisa morrer, irmãos? O que existe de Adão que precisa morrer em nós? Você se rende ao Senhor? Você declara a sua fraqueza para continuar na fraqueza? Você declara a sua indignidade, o seu pecado para poder continuar no pecado? Porque isso não é graça. Nós vamos chegar lá em Romanos 8. Isso não é graça, isso é uma desgraça. Você se valer da graça para continuar no pecado. Você se valer desse acesso ao poder por causa da sua fraqueza para continuar fraco. Nós precisamos entender que o nosso destino é Jesus. É sermos santos. É sermos obedientes. E é sermos pertencentes. Isso é o Evangelho, irmãos. E nós temos muita coisa para aprender com o Evangelho, com Jesus, com Romanos, com Paulo. Com essa carta de Romanos que é chamada o Evangelho de Paulo. Nós temos muita coisa para aprender. Mas que esse aprendizado possa fazer parte da aplicação, da ação genuína do Espírito Santo de Deus na sua vida. Para que você possa pensar como você está caminhando, para onde você está caminhando, de que forma você está caminhando, se a sua vida está sendo transformada ou não, e por que não? Se você está vivendo o céu, se você está vivendo na presença gloriosa de Cristo, ou você está vivendo como um pecador que está afastado da preciosa presença de Cristo. Nós somos filhos, chamados para a comunhão, chamados para sermos uma família. Esse é o nosso chamado. Vamos orar por isso, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos, ó Deus, que ela pode cair no esquecimento, mas também sabemos que ela é viva e eficaz para nos transformar. Sabemos que o teu Espírito pode agir em nossos corações, nos convencendo nesse momento do pecado, nos convencendo da justiça e do juízo. E nós declaramos, ó Deus, que nós precisamos da tua força e desse poder que opera em nós. Nós olhamos para nós mesmos e vemos o quão nós estamos distantes do nosso padrão, que é Cristo Jesus. Mas entendemos por um motivo pelo qual Ele veio. E nós queremos ser transformados em semelhança a Cristo. Transforma, Senhor, o nosso modo de pensar, nossos conceitos, a nossa visão. Transforma o nosso modo de agir, o nosso modo de sentir, o nosso modo de falar. Nos transforma. Nos leva a vivermos essa obediência pela fé, nos leva a sermos santos, nos leva a termos esse senso de pertencimento, nos conduz pelo Teu Espírito Santo, porque sozinhos nós não podemos, nós não conseguimos, nós não temos força, nós somos fracos, Senhor. Opera em nós, pelo poder do Teu Espírito Santo, porque estamos presos na condição da humanidade, na degradação que toma conta da nossa mente, do nosso coração, em tantas inclinações que nos fazem ir para longe de Ti, Senhor. Nos conduz pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, nos purificando de todo o pecado, nos habilitando para viver na Tua presença. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus.